Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal do Miguel Fortunato sobre futebol internacional. E hoje a gente vai falar sobre as equipes da Ásia que vão disputar o Super Mundial de Clubes a partir do dia 14 de junho. Como será que elas estão? Elas vêm forte? Elas vêm brigando pelo quê? Quem são os destaques? A gente vai falar muito sobre isso a partir de agora. Então, deixa o seu like, você ajuda muito a gente. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, é tudo de graça e ajuda demais aqui o canal a crescer, os vídeos a se perpetuarem para mais pessoas. São 4 representantes da Confederação Asiática, a AFC, no Super Mundial de 2025, né? O Ulsan Hyundai, o Al Hilal, o Urawa do Japão, o Urawa Red Diamonds e o Al Ain dos Emirados Árabes. São aí os 4 campeões da AFC Champions League, né? Então você vê que o domínio saudita ainda não prevaleceu, só tem um representante saudita, que é o Al Hilal, né? A Liga Saudita está tirando jogadores da Europa, está investindo muito, e acho que isso vai acontecer a partir dessa Champions que está em andamento, né? Dessa Champions Asiática, que temos 3 representantes da Arábia Saudita, o Al Hilal, o Al Nassr e o Al Ahly nas quartas de final. Uma grande chance de um deles levar o título. Acredito que tendo o Super Mundial em 2029, aí sim eu acho que a gente vai começar a ter mais times sauditas envolvidos. Mas por enquanto a coisa fluiu de uma maneira bem democrática. Então vamos falar das equipes campeão de 2020, o representante mais longevo aí dos 32 do Super Mundial. Lá em 2020 o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul foi campeão. E é importante esclarecer isso, né? Isso acontece porque o calendário da AFC Champions League mudou nas últimas 2 temporadas, e aí ele se tornou igual ao calendário da Champions League Europeia, né? Começando ali em agosto e terminando em maio. Então, por isso que tem um campeão de 2020 aqui entre os 32, a maioria dos outros é a partir de 2021. O Ulsan Hyundai é atual tricampeão sul-coreano, uma equipe que vem dominando o futebol local. Tem aí o recurso, o Hyundai no nome, porque a equipe pertence à empresa, a famosa montadora, né, sul-coreana, que atua no mundo inteiro. E nessa atual edição da K-League, a K-League ela funciona igual ao Campeonato Brasileiro, vai do começo do ano até o final do ano. Então ainda está no começo do campeonato. A equipe está em terceiro lugar da competição, na última rodada ganhou fora de casa do Daegu. Na Champions da Ásia ela foi eliminada na primeira fase, né? A Champions da Ásia funciona mais ou menos como a europeia agora, que tem fase de liga, não são mais grupos. Só que por conta das dimensões continentais da Ásia, são divididas em 2 chaves, uma do Oriente Médio e outra do Sudeste Asiático. E o Ulsan ficou em 10º lugar, não se classificou para os playoffs da Champions League da Ásia, né? O técnico do Ulsan Hyundai é um ex-jogador sul-coreano, o Kim Pang-gon, ele que treinou seleções como Malásia e Hong Kong. O elenco do Ulsan Hyundai, ele não tem nenhum jogador que foi campeão em 2020. Então a equipe se reformulou completamente daquela equipe que foi campeã. Afinal de contas, 5 anos no futebol realmente é muito tempo, né? Os destaques da equipe sul-coreana, que vai enfrentar o Fluminense, o Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns na primeira fase do Super Mundial, são o Matias Lacava, que ele é meia da seleção da Venezuela. Ele é reserva atualmente da seleção da Venezuela, mas ele é convocado para as eliminatórias sul-americanas. Tem o brasileiro Iago Cariello, ex-Vasco, e também um centroavante que é o artilheiro do time na temporada, que é o sul-coreano Yeo Yeol, que não é jogador da seleção sul-coreana. Então o Ulsan Hyundai é uma equipe que, olha, vem para buscar a vaga, né? Vem para buscar surpreender, uma equipe veloz, de contra-ataque, se defende bem, se posta bem na defesa, vem para tentar surpreender nesse grupo, apesar de não ser um dos favoritos. Falando em favoritos, o favorito a ganhar a Champions da Ásia desse ano, né, que vai enfrentar uma equipe sul-coreana nas quartas de final, o Al Hilal é um representante que é o que mais gera expectativa
com certeza nesse Super Mundial, se falando de Ásia. Tá num grupo difícil, né? Um grupo com o Real Madrid, vai estrear logo contra o Real Madrid e vai enfrentar também o Pachuca do México e o Salzburg da Áustria, que dentre os europeus é o mais fraco com certeza, né? Pelo menos pelo que vem apresentando até agora. O Al Hilal, ele está em segundo no campeonato saudita, está 7 pontos atrás do Al Ittihad, mas tem o melhor ataque da competição, uma equipe que faz muitos gols, que cria muitas oportunidades de gols. O último jogo contra o Al Ettifaq, a quantidade de gols que o Al Hilal perdeu foi impressionante, poderia ter ganho e diminuído essa diferença. Nos últimos 10 jogos, o Al Hilal ganhou 5, perdeu 3 e empatou 2. A equipe não está mais na Copa do Rei Saudita, ela foi eliminada pelo Al Ittihad, time do Karim Benzema, do técnico francês Laurent Blanc. Então o Al Hilal tem uma pedra no sapato nessa temporada, né? Os artilheiros da equipe na temporada são o Marcos Leonardo, brasileiro, jovem, né, ex-jogador do Santos, que marcou 17 gols, e o Mitrovic, que está sofrendo muito com lesões, voltou de lesão agora recentemente, está com essa dificuldade de jogar muitos jogos na temporada, mas agora voltou no último jogo, está com 13 gols na temporada. O líder de assistências do Al Hilal é o Al-Dawsari, que é o melhor jogador da seleção da Arábia Saudita, né? É o maestro da seleção árabe e também é o maestro desse time do Al Hilal, tem 11 assistências na temporada. Esse time, ele tem vários destaques e vários jogadores conhecidos, né? Para quem acompanha o futebol europeu, para quem acompanha inclusive Copa do Mundo, né? O goleiro é o goleiro da seleção do Marrocos, que foi sensação na última Copa, o Bono. O zagueiro Koulibaly, que jogou no Chelsea muito tempo, é um zagueiro de altíssimo nível, que optou ir para o Al Hilal, mas poderia estar em times grandes da Europa. O Renan Lodge, lateral brasileiro, que já foi do Atlético de Madrid, já foi convocado para a seleção brasileira. O Malcom, brasileiro revelado no Corinthians. O Rubem Neves, jogador que já atuou pela seleção de Portugal, jogava na Premier League lá no Wolverhampton. O Milinkovic Savic, que preferiu o Al Hilal, ele estava com propostas de times grandes da Europa, mas ele preferiu jogar no Al Hilal, meia sérvio, enfrentou o Brasil nas Copas do Mundo de 18 e 22, jogou muito tempo na Lazio, muito bem, um jogador físico, grande jogador. Tem o Cano, que é um volante saudita, aquele volantão clássico, né? Cabeça erguida, jogador que tem qualidade técnica. Tem o jovem brasileiro Caio César, que está se destacando na ala direita, jogador rápido, cruzamento, ultrapassagem. Enfim, é um ótimo time, né? Que varia o seu esquema, joga no 4-2-3-1 na maioria das vezes, mas nos últimos jogos o seu treinador, o Jorge Jesus, ele está aí num sistema diferente, né? Com 3 zagueiros no 3-4-2-1, tendo ali o Caio César numa ala e o Renan Lodge na outra. Vamos ver como é que ele vai jogar no Mundial. Só que tem um detalhe, né? Se ele jogar no Mundial, porque o Jorge Jesus é um dos mais cotados para assumir a seleção brasileira, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade do Klopp, né? Jürgen Klopp, de assumir a seleção brasileira. Ele disse que estaria disposto a negociar, mas até o momento o Jorge Jesus é o primeiro nome, né? Surge agora com força também o nome do Carlo Ancelotti, porque saiu uma notícia na Sky Sports na Inglaterra que o Carlo Ancelotti não deve ficar no Real Madrid após a final da Copa do Rei da Espanha. Então é difícil saber se o Jorge Jesus vai continuar no Al Hilal para o Super Mundial ou não, né? Eu acho que para a equipe saudita seria bom que ele continuasse, porque é um trabalho já longevo e encontrar um treinador agora, nas vésperas da competição, ia prejudicar muito, né? Mas é uma equipe que joga muito em ultrapassagem pelas pontas, seja dos alas, dos laterais, dos seus pontas. O Malcom é um jogador muito importante para o sistema, é um meio campo muito físico, que rouba muitas bolas. É realmente um time que, olha, dá pra fazer jogo duro com o Real Madrid. Já fez um jogo interessante na final do Mundial de Clubes, né, que disputou contra o Real Madrid, e não era um time desse nível ainda não tinha esses jogadores como Rubem Neves, como Milinkovic Savic, como Mitrovic, e já enfrentou o Real Madrid
impondo dificuldades. Eu acho que dessa vez não é favorito, obviamente, mas eu acho que vai disputar a segunda vaga tranquilamente com o Pachuca, que vai ter a torcida a favor, e o Salzburg, que talvez seja o europeu aí que pegou as maiores encrencas não europeias na competição, né? Seguindo, vamos falar do Urawa, representante do Japão, que venceu o Al Hilal na final da Champions 22-23 e que não vive um seu melhor momento, né? A equipe não disputou a Champions League da Ásia essa temporada, né? E na J-League atualmente está em 9º lugar. São 11 rodadas até agora e é a segunda pior defesa da competição. São 20 times na J-League, o Urawa está em 9º lugar. Só que uma boa notícia é que ontem, quarta-feira, o Urawa venceu o até então líder da competição, que é o Kyoto Sanga. O Urawa venceu em casa por 2-1. A equipe do Urawa é treinada por um técnico polonês, o Marcel Skorza, desde 2022. É um cara que treinou times da Polônia por mais de 30 anos. É um técnico muito experiente, mas é um técnico local do futebol polonês que foi viver essa aventura no Japão, né? A gente tem como o principal reforço nessa temporada do Urawa um brasileiro, né, o Danilo Bosa, que era jogador do Juventude, foi aí ajudar o Urawa, novo reforço, e está sendo titular na defesa até então, né? Do elenco campeão de 2022 do Urawa, tem o goleiro Nishikawa, segue na equipe, o zagueiro norueguês, o Marius Høybråten, que é um zagueiro artilheiro, é um zagueiro que vai para o ataque, que faz gol de cabeça e que é um grande pilar da equipe, um dos grandes destaques da equipe. E também o volante, o Yasui. Outros destaques da equipe japonesa são o Matheus Sávio, que é um meia, joga pelo lado esquerdo, né, brasileiro, foi revelado no Flamengo, jogou no Kashima Reysol do Japão por 5 anos e agora está no Urawa. Ele faz bem a função ali, ajuda muito nas retomadas de contra-ataque, é o homem da criação ali no meio campo. Tem também o Taishi Matsumoto, o centroavante brasileiro, o Thiago Santana, de 32 anos, que já jogou no Japão um tempo também, jogou no Shimizu, revelado no São Carlos, e ele que já tem 3 gols na temporada, e também o Ryoma Watanabe, meio campista. Esses são os destaques da equipe do Urawa, que joga no sistema 4-2-3-1. O Urawa jogou no Mundial de Clubes contra o Manchester City na semifinal, e assim, o primeiro tempo deu trabalho, né? Fechou ali as linhas, um 4-1-4-1 ali, deu trabalho para o time do Guardiola, que estava desfalcado, e o Manchester City foi fazer 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, num gol do Matheus Nunes, e aí então a coisa desandou no segundo, mas no primeiro tempo o Urawa conseguiu marcar bem o Manchester City, né? O Urawa que está no grupo do River Plate, que vai ser o seu adversário na estreia, da Inter de Milão e do Monterrey do México, que vai ter uma enorme torcida a seu favor. É um grupo que é muito difícil que o Urawa passe de fase, mas a gente espera que a equipe japonesa consiga se defender, consiga fazer jogos ali competitivos até certo ponto, que não entregue fácil as derrotas, não venda fácil as derrotas não. Agora indo para o Al Ain, o quarto representante asiático. O Al Ain dos Emirados Árabes, que campeão surpreendente da AFC Champions League da última temporada, né? Impressionante. Atualmente na UAE Pro League, que é o campeonato nacional dos Emirados Árabes, está em 5º lugar o Al Ain. Foram disputadas 21 rodadas, não deve ter chances de título essa temporada não, né? A equipe é treinada pelo sérvio Vladimir Ivic. O campeão da Champions foi o Hernan Crespo, mas ele saiu da equipe depois de maus resultados e assumiu o Vladimir Ivic, que é ex-jogador da seleção da Sérvia, já treinou na Inglaterra o Watford e estava no Krasnodar da Rússia, né? Ele joga no 3-5-2 atualmente, é o esquema que ele mais usa. Ele tem como destaques o brasileiro Eric, né, que jogou como lateral esquerdo na Champions da Ásia, agora está jogando no meio com o Ivic. É um jogador de 24 anos e que é ex-internacional de Porto Alegre.
Outro destaque é o Alejandro Romero, que é convocado para a seleção paraguaia, volante, né? Alejandro Romero Gamarra. Ele é reserva da seleção paraguaia, mas está sendo convocado pelo Gustavo Alfaro. Outro destaque, esse aqui é um grande destaque, que é o Khalid Eiza, que é o goleiro da seleção dos Emirados Árabes e também do Al Ain. Ele foi o herói do título da Champions indiscutivelmente de 2024, principalmente no confronto de quartas de final contra o Al Nassr. Tem um argentino que joga pela esquerda, a ala esquerda, o Matias Palacios, que tem só 22 anos, jogador que foi muitas vezes convocado, disputou competições pela Argentina no Sub-17 e no Sub-20. E talvez o jogador tecnicamente mais apurado, com mais qualidade dessa equipe do Al Ain seja o centroavante, né? O Sofiane Rahimi, que é centroavante da seleção de Marrocos. Hoje a gente coloca a seleção de Marrocos como uma das 15 melhores, 20 melhores do mundo, né? Seleção que fez semifinal da última Copa, e o Rahimi é constantemente convocado, joga lá na seleção do Walid Regragui. Então, assim, é um time que tem alguns jogadores interessantes, mas o grupo é muito cruel, né? Quem cai no grupo com 2 europeus é complicado, né? O Al Ain vai estrear contra a Juventus na primeira rodada e vai enfrentar o Manchester City na segunda rodada, e tem também o Wydad Casablanca no grupo, mas é uma missão difícil. Acho que se o Al Ain conseguir fazer boas partidas contra os europeus e conseguir fazer um enfrentamento bom e conseguir ganhar do Wydad Casablanca, já está ótimo, né? Afinal de contas, esse campeonato vai servir muito para medir os enfrentamentos entre os continentes, né? Se enfrentar uma grande equipe africana, que é o Wydad, e conseguir ganhar, já é um ponto positivo para o Al Ain, já seria aí uma participação muito honrosa. Certo? Então esses são os representantes asiáticos no Super Mundial. O que você achou? Quem você acha que vai mais longe dos 4, hein? Quero saber muito a sua opinião nos comentários. Quero também muito ver a sua curtida aí para ajudar a gente. E espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima!